para nós que eu gostaria de destacar para nós nessa manhã. Nós iremos destacar a seguinte verdade que podemos aprender aqui de 1 Pedro, de 2 Pedro. Qual é? Que sem entendimento e fé nas promessas de Deus, nós não seremos capazes de resistir o falso ensino, o engano que está à nossa volta. Se nós não tivermos confiança no que Deus nos prometeu, de que Ele vai cumprir no tempo dEle, na hora dEle, aquilo que Ele prometeu, nós não resistiremos o falso ensino. Antes de prosseguir, deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma característica da pós-modernidade, desse período que a gente está vivendo agora, em termos de fé, é buscar uma fé sensorial experimental. O que quer dizer isso? Vou explicar para você. As pessoas hoje em dia, para elas saberem se algo de fato vem da parte de Deus ou não, elas utilizam os sentidos. Então o que é que elas fazem? Elas vão para o culto e aí elas perguntam: eu senti alguma coisa diferente? Aquela mensagem que o pastor está falando me causou algum arrepio? Me deu uma vontade de chorar? Porque se isso aconteceu, foi Deus. Mas e se isso não aconteceu? Não foi Deus não. Estão percebendo o problema? E aí o que é que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque estudar uma epístola como essa, ouvir da parte do Senhor o que essa epístola tem a comunicar, nós corremos o risco de não ouvir a voz de Deus em termos da pós-modernidade, achar que porque aqui fala de coisas muito lógicas e racionais, né, talvez Deus não esteja falando. Então, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, entendam bem aqui essa lição que Pedro está nos dando. Sem entendimento e fé nas promessas de Deus, a gente vai estar correndo um grande risco, o risco de sermos enganados, de sermos aí cooptados pelo falso ensino, pelos falsos mestres, que estão a bater a porta do seu celular todo dia, a bater lá a porta da sua casa através da TV e do rádio, e que estão semeando lá o falso ensino. Então, meus irmãos, estejamos atentos nessa manhã. E se você não sentir nada, uma vontade de chorar, né, de coisa, não se preocupe não, né, não se preocupe não, use sua razão, né, exercite essa faculdade tão bela que o Senhor nos deu, que foi a faculdade lógica para compreender os argumentos, entender o que é que a palavra está nos comunicando. Amém? Vocês percebem essa questão do sensorial? Já foram para um culto onde não tinha palavra, mas havia um movimento, todo mundo pulando, esperneando, vontade de gritar, e no final não tinha nada de palavra, e o povo dizia: foi coisa de Deus, né? Já experimentaram, né? Coisa assim, eu acho que não foi só eu não, então, meus irmãos, vamos abrir os nossos ouvidos para a palavra. Aí, quando eu vou pregar numa igrejas assim, né, pentecostais, às vezes ou outra eu recebo um convite para pregar em igrejas assim, aí as pessoas dizem para mim sempre no final: você tem um tom professoral, né? Como que assim, você prega como um professor, né? E de fato eu sou professor, é um dos dons que Deus me deu, essa questão, gosto de ensinar mesmo, e eu percebo que as pessoas não conseguem discernir o que Deus está falando nesses lugares, porque faltou aquele pulo, aquele grito, aquele estrondo, né? Meus irmãos, a gente precisa exercitar aquilo que Deus nos deu. Deus nos deu uma Bíblia que contém palavras, e Deus nos deu o quê? Razão, entendimento, compreensão, para que a gente exercite isso para observarmos a voz dele. Agora, quando entendemos isso, aí o nosso coração é tocado, aí dá vontade de chorar. Às vezes a gente está lendo a Bíblia e a vontade é de chorar mesmo, de se quebrantar diante do Senhor, mas isso numa experiência muito lógica, numa experiência em que eu estou contemplando a verdade, eu estou ouvindo o Evangelho, eu estou vendo tudo que o meu Deus fez por mim, isso me toca, isso me emociona. Eu não inverto as coisas, eu não vou na emoção para tentar julgar o que é que vem de Deus ou não, eu vou na razão, e a razão me leva então a ter experiências onde minhas emoções são tocadas. Amém? Então, meu desejo é que nessa manhã, a partir daquilo que você está ouvindo e aprendendo, você possa, através da razão, ser tocado por Deus. Então, vamos ouvir aqui algumas razões que Pedro nos dá para nos firmarmos no entendimento das promessas de Deus. Então, eu gostaria que você pudesse ouvir comigo. Primeiramente, irmãos, a primeira razão que Pedro nos dá aqui é que sem entendimento e fé nas promessas de Deus, viveremos distantes do ensinamento dos apóstolos
e profetas. Pedro, antes de morrer, Pedro vai dizer à igreja: meus irmãos, despertem o entendimento de vocês, para que vocês estejam cada vez mais próximos, mais perto e bebendo do ensinamento dos profetas e apóstolos. Entenda o seguinte: a revelação de Deus, ela é progressiva. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela vai, no decorrer do tempo, progredindo até o seu ápice, que é o ápice, o ponto mais alto dessa revelação está em Cristo Jesus, que morre na cruz do Calvário, ressuscita ao terceiro dia e nos deixa a promessa da consumação final, quando Ele voltará outra vez para julgar céus e terra, e aí ali estabelecer o estado eterno, onde viveremos eternamente com o Pai na sua glória. E aí, nessa revelação progressiva, o que é que nós temos? Nós temos os profetas falando de algo que vai acontecer no futuro. E os apóstolos, eles dão eco, eles pegam esse mesmo ensinamento, esclarecem e aplicam à vida da igreja. Então, por que Pedro tem uma preocupação em chamar os irmãos a observarem o ensinamento dos profetas e apóstolos? Porque a igreja está fundamentada nesse ensinamento, que tinha como ponto de convergência Jesus Cristo. Então, observe comigo o versículo 1 do capítulo 3 de 2 Pedro. Ele diz assim: amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês. Observe agora: para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Uma vez que Pedro tem em mente aqui combater os falsos ensinos, os falsos mestres, para onde é que o Pedro chama o entendimento da igreja? Para aquilo que os profetas ensinaram e para aquilo que os apóstolos ensinaram. Meus irmãos, o Evangelho já estava lá atrás. A esperança do Evangelho nós já podemos perceber nos profetas. Quer ver um texto bastante conhecido? Veja o que diz aí Isaías, capítulo 65, versículo 17. Isaías, lembre-se que Isaías é um profeta, um desses santos profetas que o texto aqui fala. 65, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Detalhe: quem é que vai fazer o uso desse termo, novos céus e nova terra? João, lá no Apocalipse, ele vai fazer ênfase, vai dar uma ênfase a essa promessa que está onde? Nos profetas. Então Pedro está dizendo: meus irmãos, lembrem do que os profetas ensinaram. Por quê? Porque o Evangelho, aquilo que o Evangelho ensina, os profetas já falavam, já ensinavam. Observe aí, alguém lê em voz alta, o versículo 13 do capítulo 3 de 2 Pedro. 2 Pedro 3,13. Por favor, alguém leia. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Olha só, Pedro ecoando quem? Isaías. Então, o que Pedro está ensinando aqui é um eco de quem? Dos profetas. E o que é que ele quer que a igreja aprenda? Que a igreja esteja com os seus olhos focados no ensinamento que os profetas ensinaram e que ele, como apóstolo, estava ensinando. A igreja, irmãos, nossa igreja, nós não estamos firmados em ensinamento de homens. Nós estamos firmados no ensinamento de Deus, que foi revelado por meio dos profetas e apóstolos. Nós precisamos nos lembrar disso, para que a gente possa saber onde devemos beber para saciar a sede que temos de Deus. Os apóstolos, eles ecoam o ensinamento dos profetas, irmãos, e a igreja ela deve estar fundamentada nesses ensinamentos. Veja o que Paulo vai dizer lá em Efésios, capítulo 2, versículo 20. Efésios 2, versículo 20. Paulo aqui vai mostrar agora o fundamento da igreja. E esse fundamento, percebam que vai estar em Cristo Jesus, que é a pedra angular,
mas ele diz que vem de onde? Dos profetas e apóstolos. Ele diz assim, ó, Efésios 2, versículo 20. Ele diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, quem foi que lançou os alicerces? Os profetas e os apóstolos. E qual era o alicerce? Jesus. Jesus é a pedra angular, a pedra de sustentação, a pedra que vai dar toda a condição para que o edifício esteja bem ajustado, para que o edifício não venha ruir. E Paulo está mostrando que a igreja deve ser construída nesse ensinamento. Qualquer ensinamento que negue a fé que os apóstolos e profetas ensinaram, irmãos, não procede da parte do nosso Deus. A nossa fé, ela já está bem fundamentada em Cristo, né? E graças a Deus por isso. E qualquer outro novo ensinamento ou fundamento que venha a surgir, a gente precisa rejeitar. A gente precisa rejeitar. Eu poderia citar aqui alguns exemplos de algumas, né, heresias, já um pouco mais antigas, não tão novas assim, mas que ainda continuam aí vivas, né? Vivas e são tentadoras. Há uma profeta no meio dos adventistas do sétimo dia, chamada Ellen White. Ellen White. Essa mulher, segundo os adventistas, ela teve experiências profundas com Deus, foi ao céu e trouxe da parte de Deus, ou melhor, trouxe dessa experiência que teve profunda, segundo ela, com Deus, algumas visões que esclarecem as Escrituras Sagradas, de maneira que ela vem trazer aí novos ensinamentos e estabelecer um novo fundamento. De maneira que, se você conversa com um adventista, você vai perceber que o fundamento da fé deles não está no ensinamento dos profetas e apóstolos apenas. Há uma profetisa também recente, nova, que traz um ensinamento novo, que vai colocar uma moletazinha no Evangelho, que vai, né, colocar ali uma perninha no Evangelho para tentar, né, ali esclarecer as coisas e dizer o que Deus não quis dizer. Então, meus irmãos, a gente precisa estar atentos, precisamos estar atentos a isso, esses ensinamentos que queiram colocar outros fundamentos. E a gente vive cercado de pessoas que têm aí seus fundamentos, né? Sabe aquele fundamento baseado, por exemplo, no marxismo? O marxismo, né? Fazer uma leitura bíblica a partir dos fundamentos do marxismo, que vê o pecado como relação de forças entre aquele que oprime e o que é oprimido, e que se tem que buscar essa revolução. Ler a Bíblia dentro desses fundamentos, irmãos, não é correto, não é o que a palavra nos adverte. A palavra nos adverte o fundamento, observar o fundamento, e o fundamento está onde? Nos apóstolos e profetas. Negou isso, meus irmãos, heresia, anátema, como diz Paulo. Paulo vai descrever aos Gálatas e vai dizer: olha, se qualquer outro que ensine o Evangelho que vá além desse, considere como maldito. Considere como maldito. O problema é que às vezes a gente quer barganhar, a gente quer tratar leve. Não, são os nossos irmãos distantes, né? Creem no mesmo Cristo? Não, não creem no mesmo Cristo. Meus irmãos, para andar junto daquilo que os apóstolos e profetas ensinaram, nós precisamos conhecer o que os apóstolos e profetas ensinaram. E aqui eu chamo vocês a compreenderem mais o que os apóstolos e profetas ensinaram. Porque se a gente não tiver esse entendimento, a gente não vai resistir ao engano, não. Que está lá, batendo a nossa porta, que não chega sutil, porque o diabo é astuto, ele não vai chegar, uma coisa terrível, né, feiosa. Não, é uma coisa muito parecida, né? Sabe aquele evangelhozinho ralo, né? Ali, meus irmãos, vão começando a chegar algumas coisas, adentrar algumas coisas que a gente precisa estar com os nossos ouvidos e os nossos olhos atentos. Nós precisamos conhecer aquilo que os profetas e apóstolos ensinaram. E a palavra de Deus, o Antigo Testamento, está repleto, irmãos, de promessa. Aqui eu faço abro um parênteses para fazer uma observação em algo que eu vejo. Às vezes, quando eu vejo muitos dos nossos irmãos orando, e eu percebo que as orações, elas não são feitas baseadas em promessa. A oração que nós devemos fazer é oração baseada em promessa. Eu rogo a Deus: Senhor,
prover o alimento para a minha família, prover a vestimento para a minha família. Sabe por quê? Porque Ele me prometeu. Ele me disse: se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, essas coisas não seriam acrescentadas. Então, quando eu oro ao Senhor baseado numa promessa, eu posso dizer: Senhor, Tu me prometeste, então faz o que Tu me prometeste. Mas se eu não sei o que Deus me prometeu, como é que eu vou pedir a Deus baseado em quê? Exigir o que da parte de Deus? O que eu quero. Aí tem muitos crentes aí emburrados que dizem: eu não aceito. E você tem que aceitar alguma coisa. Você tem que conhecer Deus e saber se o que você está pedindo está na palavra dEle, está na promessa dEle, porque Deus não vai dar o que Ele não prometeu a você, Ele não vai dar. E às vezes o que a gente está pedindo ao Senhor, não vamos receber, porque é até contrário a uma promessa de Deus. Contrário a uma promessa de Deus. Então, meus irmãos, a gente precisa conhecer as promessas do Senhor. E essas promessas estão onde? No ensinamento dos apóstolos, no ensinamento dos profetas. Tem crente que diz: eu não gosto de ler o Antigo Testamento, pastor, porque é difícil, é muito complicado. Realmente, irmãos, o Antigo Testamento, como a história é progressiva, você não pode interpretar o Antigo Testamento só dentro do Antigo Testamento, porque senão você vai se tornar um judeu para só depois se tornar um cristão. Você tem que interpretar o Antigo Testamento à luz de Cristo. Jesus é quem ilumina o Antigo Testamento. Então, quando a gente estuda uma história do Antigo Testamento, a gente precisa buscar o que é que isso revela do Evangelho de Cristo Jesus. E isso vai exigir um pouquinho mais. Mas, com a mente treinada, entendendo como fazer, você pode encontrar isso aí sem muitas dificuldades. Vamos dar um exemplo aqui, claro. Quando você lê o Antigo Testamento e está lá falando que os sacerdotes levavam uma ovelhinha no templo, sacrificavam ela, derramavam o seu sangue, o que é que você vê ali naquela ovelhinha? Você vê Cristo, não vê? O sangue, a ovelha. Aí você associa com o que João diz: olha, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e você então começa a entender aquilo que foi dito lá no Antigo Testamento. Quando você vê Deus ali salvando o povo de Israel, conduzindo o seu povo no deserto a Canaã, o que é que você vê ali? Você vê em Moisés um tipo de Cristo que está conduzindo a igreja a Canaã celestial, nos levando para o novo céus e nova terra. Assim como Israel estava sendo conduzido lá do Egito para a terra de Canaã, assim também Cristo está conduzindo a igreja em direção a Canaã celestial, a Jerusalém celestial. Então, tudo isso está onde? No Antigo Testamento, e a gente precisa compreender essas coisas que estão no Antigo Testamento. Há muitos detalhes, mas a gente precisa buscar ali o entendimento cristão. E aí, quando a gente entende isso, fica mais fácil, ou pelo menos menos difícil, né, a gente invocar as promessas que Deus tem para nós. Isaías capítulo 65, 17. Eis que crio novo céu e nova terra. Onde é que esse novo céu e nova terra se estabelecerá? Mais adiante, é promessa do Senhor. Eu posso orar: Senhor, cumpra-se a tua promessa, novo céu e nova terra, traz sobre nós, né? Então, irmãos, são promessas do nosso Deus que a gente precisa invocar em nossas orações. E às vezes eu vejo muita gente orando sem se basear em promessa, que são muitas na palavra, né? Então, meus irmãos, primeira coisa que nós precisamos entender é isso: se nós não estivermos fundamentados na fé, na confiança, nas promessas de Deus, nós não ficaremos de pé diante dos falsos ensinos. Em segundo lugar, irmãos, Pedro ainda nos mostra mais aqui: sem o entendimento e fé nas promessas de Deus, não suportaremos os argumentos dos falsos mestres. Eles têm muitos argumentos. O que é um argumento? Um argumento, ele tem por objetivo a persuasão, né? Nós somos argumentativos por natureza. Está lá, você vai saindo de casa, aí de repente sua camisa está lá toda amassada, aí sua esposa diz: meu amor, vai trocar essa camisa, porque essa sua camisa não está legal não. Aí você diz: não, está boa, dá para eu ir. Aí você: tá, não, observe como ela está amarrada, ela está amassada. Primeiro argumento, né? Você vai chegar na igreja, todo mundo vai focar na sua camisa amassada. Segundo argumento. E a gente tenta persuadir, mudar a opinião do outro, né, através de um argumento que a gente levanta. Eu acho que isso não acontece, né, homens? De vez em quando a gente sai um pouco apressado, as mulheres não entendem, né? A gente sai um pouco apressado e a camisa vem amassada. E aí, se você tem menino, e pega o menino no colo e aí amassa tudo, né? E a esposa fica preocupada: meu Deus, vamos dizer que eu sou uma mulher desleixada, né?
Aí as mulheres sempre dizem isso. É outro argumento também para a gente mudar a camisa, né? Então, o argumento, irmãos, ele tem por objetivo a persuasão. E detalhe, os falsos mestres, eles têm seus argumentos. Eles têm seus argumentos. Pedro, ele destaca o principal argumento dos falsos mestres daqueles dias e que, detalhe, ecoa em nossos dias. Veja o que ele diz no versículo 4 do capítulo 3. Ele diz assim, do 3 e 4, né? Capítulo 3, versículo 3 e 4. Ele diz: antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Qual é o argumento dos falsos mestres? Jesus está demorando, a promessa que Deus fez lá desde os profetas está demorando, logo não vai se cumprir. Não vai se cumprir. Eu acho que essas palavras aqui de Pedro, irmãos, que ele vai dizer mais adiante, esclarece bem e responde bem a uma pergunta que até nós cristãos muitas vezes fazemos. A gente diz: olha, fui criado no Evangelho, desde pequenininho meu pai e minha mãe ensinavam lá o Evangelho, e dizia: olha, Jesus vai voltar, Deus vai cumprir as suas promessas, e até hoje não cumpriu. Será que eu devo de fato acreditar nisso que foi prometido? Eu acho que em algum momento você já deve ter parado um pouco e pensado sobre isso. Será que realmente isso vai acontecer? E aí Pedro vai nos ajudar muito a entender isso, porque, detalhe, essa argumentação de que a promessa não vai se cumprir porque está demorando muito, foi um argumento dos falsos mestres, que Pedro precisou fazer o quê? Dar um contra-argumento, mostrar que vai se cumprir. Ele vai nos mostrar aqui por que isso vai se cumprir. Os falsos mestres, irmãos, eles se distanciavam da palavra de Deus e negavam a intervenção de Deus na história. A intervenção de Deus na história. Em outras palavras, eles diziam o seguinte: não vai se cumprir, porque Deus não interviu ainda na história. Eu olho e não vejo a mão de Deus, as promessas de Deus acontecendo. Era isso que eles negavam. Por isso que afirmavam que Deus não cumpriria sua promessa. Em outras palavras, eles eram, naquela época já, o que, durante o período lá do iluminismo, foi chamado de deístas. O que eram os deístas? Os deístas eram filósofos que acreditavam em Deus, mas num Deus que estava distante da criação. Um Deus que era como um relojoeiro que deu corda ao relógio, deixou o relógio lá funcionando e saiu. Não mexe mais, deixa a coisa funcionando nas suas próprias leis. Os deístas acreditavam assim. Então, na época de Pedro, já existiam alguns que não eram deístas, porque seria um anacronismo isso, mas acreditavam que Deus não intervém na história, de que Deus não entra nesse mundo para cumprir aquilo que Ele prometeu. Por isso que questionavam: tanto tempo faz e Ele não interviu ainda, então Ele não vai agir não, isso não vai acontecer. A promessa que Ele fez não vai acontecer. E aí é interessante porque Pedro ele vai desfazer esses argumentos, mostrando aqui outros argumentos bíblicos. Primeiramente, qual é o primeiro argumento de Pedro? Veja aí o que ele diz no versículo 5. Ele diz o seguinte: acontece que, de propósito, marca esse de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Primeiro argumento de Pedro é o seguinte. Antes de dizer qual é o argumento, deixa eu fazer aqui uma observação. Pedro está dizendo que esses falsos mestres fazem isso de propósito. Eles querem negar a veracidade dos fatos bíblicos de propósito. Não é algo inconsciente, não. Não é algo que está no erro, alguém que está no erro está dizendo, está errando sem entendimento. Não, é alguém que queria de fato não crer, não acreditar naquilo que é um fato. Tá certo? E aí ele vai dizer que Deus, ele interveio onde? Primeiramente na história da criação. Então ele vai dizer, Deus agiu sim na história. Deus é o Deus que age na história. E a primeira ação de Deus na história foi na criação de todas as coisas. Então, quando Deus criou os céus, o mar, as estrelas, Deus estava ali agindo na história. Então, o nosso Deus não é um Deus distante,
mas é um Deus que age na história. E Ele age na história por meio do quê? Da sua palavra. E aí quando a gente vai lá para o Gênesis, o que é que Deus faz? Deus fala e as coisas passam a existir. Deus traz à existência as coisas que outrora não existiam. Ele chama do nada aquilo que não existia, Ele traz à existência, né? Chama as coisas à existência. Então Pedro levanta esse argumento, vai dizer, olha, vocês se distanciam desse fato. Deus, na criação de todas as coisas, estava agindo na história. Mas Pedro vai mostrar ainda um outro exemplo, ainda baseado lá no Gênesis. Na continuação, no versículo 6, observe a repetição que ele vai fazer da palavra, né? Ele vai sempre usar a palavra, porque Deus age na história por meio da palavra. Ele diz, com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Detalhe, irmãos, o que é que ele está dizendo aqui? Lá no dilúvio, lembra do dilúvio? Ele está lembrando, olha, lá no dilúvio, a palavra de Deus agiu na história. Agiu na história. Então, o nosso Deus não é Deus que age, que está distante da história, é o Deus que age na história por meio da palavra. Ele fala e as coisas acontecem. Ele traz juízo, ele traz salvação por meio da palavra. Eu destaco aqui para vocês a repetição que ele faz de palavra aqui. Ele usa por 3 vezes palavra, palavra, palavra. Sabe uma grande diferença do nosso Deus para esses outros deuses que existem por aí, né? Esses deuses menores, todos eles bem menores do que o nosso Senhor, né? Que não fazem nada, que não existem, tem boca e não fala, ouvido e não ouvem, tem olhos e não vê. Meus irmãos, o nosso Deus é Deus que se comunica por meio de palavra. Ele verbaliza, ele fala. Tudo o que ele tem para falar, ele fala por meio da palavra. A Bíblia Sagrada, irmãos, é essa palavra que nós temos hoje. Deus está agindo na história hoje em nossas vidas, na salvação de pessoas, na transformação de pessoas, por meio das Escrituras Sagradas. Assim como aquela palavra poderosa estava ali trazendo à existência o que não existia lá no Gênesis, derramando juízo lá no dilúvio, essa mesma palavra ainda está aqui agindo na história por meio das Escrituras Sagradas. E Pedro, então, no versículo 7, ele dá uma palavra que é uma baita de uma alfinetada, né? Eu diria uma espetada nos falsos mestres. Veja o que ele diz ainda. E observe a repetição da palavra, da palavra palavra, tá bom? Ele diz, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Olha agora o que é que Pedro fala. Ele diz, Deus agiu na história criando, Deus agiu na história destruindo no dilúvio, Deus agiu e age na história agora, reservando um dia em que Ele julgará céus e terra, os ímpios serão julgados. Isso aqui é uma palavra destinada aos falsos mestres, para que eles entendessem que no cumprimento da palavra de Deus vai vir um dia em que Deus vai julgar céus e terra e derramará o seu juízo sobre os ímpios, sobre aqueles que não creem no Evangelho, que distorcem o Evangelho, que distorcem as promessas do Senhor. Meus irmãos, pela fé nas promessas que são as palavras de nosso Deus, aguardamos o juízo de fogo. Deus destruiu uma vez a terra com água e destruirá mais adiante com fogo. Nós cremos que esse juízo de Deus com fogo não é um juízo de destruir o planeta Terra, mas é um juízo de destruir a criação corrompida aqui agora. O juízo de Deus vai se dar nessa destruição dessa criação aqui, de maneira que receberemos então da parte de Deus novo céu e nova terra, ou seja, uma criação agora completamente restaurada, sem pecado, sem um pecado e conforme Deus assim estabeleceu na história, lá no início de todas as coisas, lá em Adão e Eva. Nós devemos estar atentos aos argumentos dos falsos mestres dos nossos dias. Eles negam uma vida no porvir e acreditam num Cristo que podem trazer apenas uma palavra de conforto e uma prosperidade para os seus problemas presentes daqui e do agora. Irmãos, os falsos mestres dos nossos dias não querem saber de futuro, não querem saber. Vou dar um exemplo para vocês. A gente não escuta pregadores da prosperidade
falando de novo céu e nova terra. Sabe por quê? Porque novo céu e nova terra para eles é aqui e agora. Você tem que enriquecer aqui e agora, você tem que ter uma vida abastada aqui e agora. Por quê? Porque lá no futuro não se sabe, o importante é agora. Você tem que mostrar que realmente tem uma fé, um relacionamento com Deus, isso tem que ser provado aqui e agora. Isso tem um tom de verdade. Realmente, a nossa vida não tem que ser só no futuro, tem que ser aqui e agora. Mas o aqui e agora não pode nos limitar a essa existência, a esse momento daqui, porque a nossa vida, irmãos, o melhor de Deus está por vir, né? Novo céu e nova terra, a glória de Deus, a comunhão eterna com Deus, não se compara à vida que nós temos aqui, irmãos, é infinitamente melhor, né? Melhor do que o que nós temos vivido aqui nessa existência. Então, o falso ensino dos nossos dias, ele faz você se agarrar às coisas do tempo presente, e você vive em prol daqui e do agora, de construir a sua vida aqui, seus castelos, tudo aqui, que no final das contas você não vai levar nada com você, nada, né? Salomão diz que o benefício que a gente tem é poder usar o que nós temos para nos alegrar com as pessoas que nós amamos, porque isso sim é experimentar aquilo, todo o benefício dos bens que nós temos, porque qualquer bem que tivermos aqui não terá benefício nenhum para nós na eternidade, diante do juízo de Deus. O que vai adiantar você ter tesouros, ouro e tudo mais, lá no dia que Deus vier pedir contas da sua vida? Não vai servir de nada. Apresentar para Ele, isso não tem valor nenhum. Quer saber como você viveu, o que você viveu, quais eram as suas esperanças, em que você cria, né? Que é algo diferente, bem diferente. Então, irmãos, a teologia da prosperidade, ela faz você se agarrar às coisas do tempo presente. Aí as pessoas às vezes dizem: pastor, a gente não ouve mais mensagens sobre a vinda de Cristo. Por que não ouve? Porque as pessoas estão construindo sua vida aqui agora. Muita gente não quer pensar lá no que é que vai acontecer lá na frente. As pessoas querem saber daqui agora. Eu quero um problema para a minha existência, eu estou com ansiedade, para a minha depressão, e Deus tem uma palavra para isso. Mas não só para o aqui e agora, para os problemas aqui e agora, você tem que se preparar para o futuro, para aquilo que está por vir. E isso, irmãos, nós precisamos resgatar. Lembrando, irmãos, que desde o início, Satanás ele sempre se rebelou contra a palavra de Deus. O que aqueles falsos mestres eles já faziam era algo que Satanás lá na história, no início de tudo, já fazia. O que é que Satanás fez lá no início? Está lá, Deus disse: olha, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que tu comeres, certamente tu morrerás. Aí Satanás chega para Eva e diz: Eva, isso aí não vai acontecer não é bem por aí não, tu pode comer aí que isso é conversa, Deus não quer que tu coma, porque se Ele sabe, se tu comer, tu vai ser como Ele. Então, não liga para as palavras dele não. Satanás sempre questionou as promessas de Deus, questionou as palavras de Deus, algo que aqueles profetas estavam fazendo, e aqueles falsos profetas estavam fazendo, e nos nossos dias não é diferente. Vão questionar a palavra de Deus, vão dizer: não vai se cumprir, essas coisas que você acredita, isso não é verdade, né? Então a gente precisa, irmãos, estar fundamentado na palavra do Senhor, que, como já dissemos, está lá nos profetas, os profetas e apóstolos que já nos ensinavam. Amém? Então, estejamos preparados contra esses argumentos dos falsos mestres. Por fim, sem entendimento e fé nas promessas de Deus, não compreenderemos o tempo de Deus. E aí, esse tempo aqui diz respeito ao kairos de Deus, o tempo oportuno de Deus, o tempo que Deus decretou na eternidade para cumprir o que Ele assim deseja. A igreja ela deve compreender que Deus é Senhor do tempo, e Ele não conta o tempo como nós contamos. Deus não conta o tempo como nós contamos, né? Nós passamos 80 anos e dizemos: meu Deus, é muito tempo, né? É muito tempo, 80 anos é muito tempo vivido, né? Nessa existência. Para Deus, irmãos, 80 anos não é nada. E Pedro vai ainda argumentando contra o argumento daqueles falsos mestres, mostrar que a maneira que Deus conta o tempo não é a mesma maneira como nós contamos. Veja o que ele diz no versículo 8. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. Aí ele vai botar 2 pontos aqui e explicar que coisas são essas. Que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O que é que Pedro está dizendo aqui?
olha, esqueça essa história de querer datar coisa com Deus, porque a maneira que você data o seu tempo não é a mesma maneira que Deus data o tempo dele. Porque para Deus 1000 anos seria equivalente a um dia para nós. Então Deus não tem essa pressa toda. Deus não é um ativista como eu e você, que olhamos para o tempo e dizemos, meu Deus, 24 horas é curto, é pouco. É assim que às vezes a gente se encontra. Está lá, é tanta tarefa que a gente diz, meu Deus, já acabou o dia, e o meu mundo de coisa para fazer. Então Deus não vê as coisas assim. Para Deus, 1000 anos é como um dia. O cumprimento do juízo de Deus, irmãos, ainda não aconteceu, e não aconteceu por algo que nós precisamos aprender, pela paciência e longanimidade dele. Isso aqui nos ensina muita coisa, sabe por quê? Porque às vezes a gente está dizendo, vem logo Jesus, né? Ah, Senhor, vem. E a gente não entende por que Deus está se demorando tanto no cumprimento da promessa dele. Quer saber por que Deus está se demorando? Porque Deus está expressando a sua paciência, a sua longanimidade. Deus está aguardando e dando tempo aos ímpios eleitos dele, para que se arrependam e se voltem para ele, para que ele cumpra então a sua promessa. Então, a gente, em vez de orar e dizer, Senhor, está demorando demais, a gente deveria agradecer, porque Deus está revelando seu amor na demora dele. Toda vez que o ímpio diz assim, por que esse Jesus não veio logo? Por que Jesus não veio logo? A gente deve responder a ele o seguinte, ele não veio porque ele te ama, porque ele está dando tempo para que você se arrependa, para que você se volte para ele, porque Deus é longânimo, e ele só vai voltar quando se cumprirem realmente o número dos eleitos, o número daqueles que ele assim elegeu desde antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. Quando esse número se completar, aí o restante, tchau, adeus, vai se cumprir o que ele prometeu. E Pedro vai exatamente mostrar isso para nós. Veja o que diz o versículo 9. Ele diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, porque Deus cumpre no tempo dele. E ele continua, ainda que alguns a julguem demorada, pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Que todos são esses aqui? Não é todo mundo não, irmãos, senão não existiria inferno. Esses todos aqui são aqueles que ainda vivem na impiedade, mas que Deus os salvou, que Deus os predestinou, e eles vão no tempo certo se voltar para Deus, serem resgatados por Deus. Então Deus está dando tempo. Deus não voltou hoje, talvez não volte hoje à tarde, nem amanhã, porque Deus está dando tempo para que o ímpio se arrependa, para que ele possa se voltar para Cristo Jesus e receber a salvação. O cumprimento final, irmãos, da palavra de Deus será inesperado. E aí Pedro então vai concluir no versículo 10, lembrando e ecoando as palavras de Cristo Jesus. Ele diz assim, porém o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Ele ecoa aqui o que Jesus já havia ensinado, né, que a vinda do Senhor será como um ladrão. Ninguém espera, né? O ladrão ele age de forma inesperada, assim também será a vinda do Senhor. E qual deve ser então a atitude da igreja diante disso? A atitude da igreja deve ser, primeiramente, agradecer a Deus pela manifestação de longanimidade, né, no tempo, na demora dele, porque ele está dando oportunidade para que o homem se arrependa. E segundo, estar preparado, vigilante, porque ele pode vir a qualquer momento, porque nós não sabemos quando é que ele vai completar o número dos seus eleitos, mas quando ele completar, irmãos, aí nós seremos então transformados num abrir e fechar de olhos. Os que estiverem vivos receberão um novo corpo, os mortos ressuscitarão e nós viveremos novo céu e nova terra com o nosso Senhor. Meus irmãos, a aparente demora do cumprimento final da palavra de Deus não deve nos desanimar. Um dia desse eu conversava com uma irmã, a irmã estava muito aflita, ela dizendo, pastor, eu estou passando uma luta e eu vejo tanta notícia ruim, a gente liga a TV, é tanta coisa ruim, tanta desgraça acontecendo. E ela dizia a mim o seguinte, eu oro e peço todos os dias, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Né? E a gente às vezes até é egoísta nesse pedido, porque a gente quer que Jesus venha. Só que na sabedoria de Deus, no tempo de Deus, né, como Pedro aqui nos ensina,
Deus está se prolongando e Ele vai se demorar até o tempo dele. Por quê? Porque Deus é longânimo, não é porque Deus esqueceu a promessa, não é porque Ele se tornou incapaz de realizar o que prometeu, não, é porque Deus, com muito amor e paciência, está dando tempo para que o meu parente, para que o seu parente se converta, para que eu e você levemos o Evangelho, para que ele ou ela se converta. Então, meus irmãos, essa demora de Deus é uma manifestação de amor. É uma manifestação de amor para com os seus eleitos que vão ser alcançados. Não vai ficar, nenhum dos eleitos vai ficar na condenação, vai sofrer o dano. Todos nós seremos salvos em Cristo Jesus. Esses dias, irmãos, nós temos vivido, requer de nós maior compreensão das promessas de Deus, e eu espero que nessa manhã a gente saia daqui estimulado a conhecer mais as promessas do Senhor e nos agarrar nelas. Os falsos mestres e seus ensinos, irmãos, têm se levantado de todos os lados, e devemos estar fundamentados na palavra de Cristo. Ele tem palavras de vida eterna, em suas palavras os ventos do engano certamente não vão nos derrubar. E eu gostaria de finalizar fazendo aqui algumas aplicações. Primeira delas, busque guardar seu coração nas promessas que já foram cumpridas e naquelas que se cumprirão. A Bíblia tem dois tipos de promessas. Tem aquelas promessas que Deus prometeu outrora, já se cumpriram, nós olhamos no retrovisor e dizemos, olha, isso aqui se cumpriu. O Messias viria, o servo sofredor veio, cumpriu, está aqui. Mas há promessas que ainda vão acontecer, que vão se cumprir. Então, busque guardar no seu coração esses dois tipos de promessa, o que já se cumpriu e o que ainda vai se cumprir. Além disso, avalie bem o que você tem ouvido, o que você tem visto no seu celular, em casa. Avalie, seja criterioso, observe, não vá tomar, só porque o indivíduo está falando de Deus, acha que ele está pregando o Evangelho, irmãos. A gente não pode ser ingênuo. Nós temos que ser como os crentes de Bereia, que Paulo pregava e eles estavam lá, conferindo nas Escrituras, buscando entender se realmente estava de acordo com a palavra dos profetas. Então, avalie bem, avalie bem. Às vezes eu encontro gente, até no nosso meio, compartilhando coisas na internet, irmãos, de pessoas que têm os seus fundamentos equivocados. Tem um indivíduo mesmo, um pastor chamado Caio Fábio, irmãos, um homem muito inteligente. Durante um período da história da igreja, ele deu uma contribuição muito grande, mas que hoje está perdido, irmãos. Está perdido em seus ensinamentos. Seus fundamentos, irmãos, não batem com o fundamento da igreja, com aquilo que cremos. E nós precisamos ter cuidado, porque até uma palavra bonita, uma frasezinha legal, mas os fundamentos estão corrompidos. E é aí que está o perigo, né? A isca, né? A isca é aquela frasezinha bonita que te encanta e depois te leva a experimentar outras coisas que não glorificam a Deus, que vão te afastar do Evangelho. Meus irmãos, além disso, denuncie o falso Evangelho, porque tem muitos irmãos que são ignorantes no sentido de não ter conhecimento, não é porque são brutos não é isso não. Ignorância porque não tem conhecimento, a gente não pode ficar calado. A gente tem que dizer, olha, isso está errado, nós não concordamos com isso, não é isso que o Evangelho ensina. Porque às vezes tem gente que é ingênuo mesmo, irmãos. Ele é ingênuo. Você chega lá na casa dele, ele está lá assistindo Edir Macedo, e ele não faz indistinção, ele fala, é a mesma coisa, né? Diz como, é tudo o mesmo Deus. E a gente precisa abrir a boca para dizer onde é que está o erro. Não é só dizer que está errado, é mostrar o erro, né? Mostrar o erro, e aí a gente não pode ficar calado. A gente tem que aprender aqui com Pedro a dar nome aos bois. E ele diz, olha, isso aqui está errado, isso aqui a gente não concorda, isso aqui eu não apoio, isso aqui eu não curto. Porque às vezes é só você não curtir, né? Só você não curtir, não curta. Tá bom? Então, meus irmãos, que a gente venha nessa manhã aplicar essa palavra em nossos corações e lembrando que a fé e o entendimento nas promessas de Deus é que vão nos fazer inabaláveis diante do ensinamento dos falsos mestres. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça em nome de Jesus. Amém? Nosso irmão Wilson, nesse momento, vai tirar a oferta. Gostaria de lembrar aos irmãos que hoje à noite nós teremos